treinador Pepa do Sport está dizendo que está querendo apoio, Elton Melo, dos jogos quando são disputados pelo Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro. Essa é a grande notícia hoje que eu estava vendo. E também você viu que não teve vida fácil lá para a disputa do Pernambucano, não. E eu falei isso aí, quem viu aí meu comentário a semana passada viu que o Retrô chegou chegando, viu, líder? Muito bom dia, querido. Bom dia, Jadiel. Bom dia, Tássia. Bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores do programa Fala Jadiel. O Sport realmente foi campeão, mas pediu para perder o título, né? Tanto no primeiro jogo, quando deu aquele apagão e levou o empate, no final foi que fez o terceiro gol, como agora no jogo de quarta-feira, onde o Retrô vendeu caro, né, o título ao Sport, o Sport que conquistou esse título no sufoco. Vi muitos torcedores desesperados em relação ao Leão naquela partida de quarta-feira, mas o Sport ainda assim conseguiu nas penalidades ser campeão, venceu 4-2, muito pelos desperdícios, né, do Grafite, jogador da equipe do Retrô, que perdeu um pênalti, e do filho do Laércio, o Diego Guerra, né, que perdeu também uma penalidade. E eu até gerei um questionamento em relação a isso. Como é que um jogador de 18 anos vai bater uma cobrança que, por mais que seja a quarta, mas se o Retrô perdesse como perdeu, o Sport seria campeão. Poderia ter sido o Fabinho ou o Fernandinho, que jogou muito bem, e ter batido aquela quarta cobrança. Por mais que se o Sport fizesse depois era campeão, mas você ainda ia para uma possibilidade do goleiro Volpe, o goleiro do Retrô, que foi em todas as cobranças, apesar de não ter defendido, em todas as bolas que o Sport bateu, o goleiro do Retrô foi nelas. Inclusive pegou uma mais acertadamente e a arbitragem mandou voltar porque ele se adiantou. Eu achei que a arbitragem foi bem no jogo. Sérgio Oliveira foi expulso com razão, realmente pisou no tornozelo do jogador do Retrô e acertadamente foi expulso com o auxílio do VAR. O Sport foi campeão, mas pediu para perder o título pelos jogos que fez, o apagão que fez, e isso me preocupa para esses jogos do Campeonato Brasileiro. Apesar de no sábado o Sport ter feito um bom jogo contra o São Paulo, melhor dizendo, segurando o São Paulo no Morumbi e tendo até chance de ganhar o jogo, mas agora pega um Palmeiras na Ilha do Retiro. Você bem ressaltou aí agora, Jadiel, que o Pepa pede o apoio da torcida e ele está certíssimo, porque é um campeonato difícil, onde o torcedor tem que chegar junto, a ilha tem que estar lotada, o Sport precisa somar a maior quantidade de pontos possíveis dentro de casa para tentar escapar do rebaixamento. Porque a Série A é isso, você ganhar os jogos em casa e você somar pontos fora. O Sport empatou com o São Paulo fora, vai ter que ganhar do Palmeiras em casa. Aí você me diz, o Palmeiras é um time de muita qualidade, mas fazer o quê? A Série A é isso, é Palmeiras, é Atlético, é Inter, é Grêmio. São equipes que têm orçamento alto e têm grandes jogadores. E o Sport vai ter que tomar cuidado com isso e o torcedor tem que vestir a camisa como vem vestindo e apoiar a sua equipe dentro de casa. Muito bem, muito bem. Tássia Fernandes, eu vou fazer uma pergunta a você, Tássia Fernandes. Eu vendo o jogo, aí eu comecei a dar risada, porque tem um jogador do Retrô, e o nome dele é Michael Douglas. Tu gostou, Elton, do jogador Michael Douglas do Retrô? Não, ele joga bem, não, Michael Douglas? Não, ele joga bem, não, Michael Douglas. Hein, Tássia? Ele fez uma confusãozinha, né, Jadiel? É isso aí, muito bem. Mas eu achei engraçado o nome. É isso aí, muito bem. E o gol do Retrô, como era o nome dele mesmo, Elton? Que eu esqueci agora. O gol do Retrô, como era o nome dele mesmo, Elton? Que eu esqueci agora. Hein? Mascote. É justamente. Mascote. O gol do outro, do que fez o gol do Retrô. O nome dos jogadores do Retrô é interessante, viu, Tássia Fernandes? O gol do cara era Mascote e o outro era Michael Douglas. Tássia, pergunte aí, você aí, que você é torcedora do esporte aí, a Elton Melo, qual vai ser o placar do jogo? Você que é uma mulher que acerta os placares. Diz aí. Ai, meu Deus, se fosse para acertar os placares, Jesus amado. Já ali, antes de falar, né, para ir o Elton, né, dar a sua opinião a respeito aí, né, da pontuação do jogo. Que jogo, viu? Que jogo. Olha, se eu tinha dúvidas que eu sofria de hipertensão do coração, eu não tenho mais, viu? Não tenho mais. Mas, Elton, qual aí a sua opinião para ir para a pontuação do jogo? Rapaz,
o jogo de hoje, ou melhor, o jogo de amanhã contra o Palmeiras, eu espero que o Sport consiga uma vitória positiva, consiga um bom resultado. Ou melhor, o jogo de amanhã contra o Palmeiras. Mas no jogo contra o Retrô, né, como eu vinha falando, eu achei que o Retrô vem forte na Série C. Olho no Retrô, porque o Retrô tá jogando bem, o time tá se encaixando, e ele vem aí para brigar pela vaga na Série B do ano que vem. Está contratando alguns jogadores, está se reforçando. Mas falando do Sport, eu achei que o Sport pediu para perder o título, como eu bem falei no início, mas contou aí também com a sorte dos jogadores do Retrô ter perdido as penalidades. Em relação ao jogo contra o Palmeiras, que é amanhã, 18h30, na Ilha do Retiro, o Sport precisa vencer essa partida. Eu acho que o Sport vai conseguir uma vitória pelo placar de 1-0. 1-0 para mim é goleada. 1-0 dentro da ilha é goleada. Nessa altura do campeonato, nessa competição, acho que o Sport vence o Palmeiras por 1-0. Até porque, Jadiel, Tássia, o pessoal que nos acompanha, o Palmeiras também não vem tão bem. Mas mesmo assim, ainda é muito favorito em relação ao Sport. Palmeiras que perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians. O Palmeiras que depende muito de um único jogador, que é o Estevão, que é a promessa, que já está, inclusive, vendido ao Chelsea e que vai embora agora no meio do ano. Então, as jogadas do Palmeiras são todas na ponta com o Estevão. E o Estevão é um jogador novo, de 18 anos, que é muito arisco, dribla bastante, e isso vai dificultar a defesa do Sport, que é um dos problemas, né? O Sport que dá um apagão na defesa de repente, e eu fico preocupado com isso, com o jogo para amanhã, porque pode dar um apagão, e se der um apagão contra o Palmeiras, é uma sacola, viu? Leva 1, leva 2, leva 3, se não tomar cuidado. Porque, com todo respeito ao Retrô, que fez 2 grandes jogos, o Palmeiras é muito mais eficiente em relação até aos jogadores que tem no elenco. Se o Sport dá um vacilo desse, se tem um jogador expulso contra o Palmeiras, é certeza do Sport levar 2 a 3 gols, porque o Palmeiras tem muita qualidade. Agora, com o apoio do torcedor, com o gás do título, né, por mais que foi com drama nas penalidades, eu acho que o torcedor vai a campo, já tinha vendido quase 20 mil ingressos para essa partida de amanhã às 18h30. Jogo que vai passar na Record, viu? Jogo transmitido pela Record e também pela Cazé TV no YouTube. Então vai ter duas maneiras de você acompanhar. Ou você assiste na TV pela Record, com a narração do grande Kleber Machado, ou você acompanha pela Cazé TV do Casemiro no YouTube. Você vai ter 2 alternativas para acompanhar esse jogo. Vai ser um jogo que vai ser assistido aí, acredito, por boa parte do país, vai estar acompanhando essa partida amanhã em rede nacional, na Record e no YouTube. E o Sport para essa partida vai ter o retorno de Atêncio, Rodrigo Atêncio, vai ter o retorno também de Tite Ortiz e também vai ter o retorno de Igor Cariús. Igor Cariús, no jogo contra o São Paulo, ele saiu de ambulância, né? Teve o protocolo de concussão, onde ele teve um choque com o jogador do São Paulo, e aí, quando o jogador tem um choque, já é protocolo dele ser retirado, e no jogo seguinte, ele não atua. O jogo seguinte foi a final do Pernambucano. O Igor Cariús ficou fora, e ele volta agora como opção para essa partida contra o Palmeiras. Porém, o Sport não vai ter Gonçalo Paciência, que está com problema no quadril, já faz um tempo, e não vai jogar, provavelmente, e também o Dalbert, que está machucado. Tem 2 desfalques, mas em compensação tem 3 jogadores que retornam. Tite Ortiz, Atêncio e o Igor Cariús, que vão estar como opções para o técnico Pepa, que conquistou na última quarta-feira o seu primeiro título como técnico profissional, treinador do Sport. Está feliz da vida com esse título, e o Sport agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, para pegar um Palmeiras que perdeu o Paulistão, mas que no meio de semana, na quinta-feira, ganhou na Libertadores, jogando fora de casa pelo placar de 3-2 contra o Sporting Cristal do Peru. Palmeiras que vem bem aí na Libertadores, já estreando com o pé direito. A equipe do português Abel Ferreira. Vai ser o encontro do Pepa, treinador português do Sport, com Abel Ferreira, grande campeão e treinador da equipe do Palmeiras. Muito bem. Ô Elton, como é que tá a situação do Náutico? Vai realizar um jogo treino? Como é que tá a situação do Náutico? O Náutico vai jogar um amistoso, Jadiel. O Náutico joga um amistoso contra a equipe do Central, hoje na Arena de Pernambuco, às 16h. Esse jogo que não vai ter imprensa e nem vai ter torcida. É um jogo que a gente não vai saber de praticamente nada, porque a imprensa não vai poder acompanhar
e também a torcida não vai a campo para essa partida na Arena de Pernambuco contra a equipe do Central. O Central vai jogar também a Série D desse ano, e o Náutico que está se organizando com o técnico Marquinhos Santos, que vai ter esse último teste antes da estreia, que vai ser de domingo agora ao próximo, dia 13. O Náutico joga em Sergipe contra a equipe do Itabaiana pela Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje é o último teste do técnico Marquinhos Santos, que também não vai contar hoje nesse treino com ele, Paulo Sérgio, que teve uma fratura na questão do pé, né, do Paulo Sérgio, e ele está afastado aí um tempo e hoje, novamente, não se recuperou ainda. Já faz um tempo que está sem jogar o Paulo Sérgio e não vai atuar nesse amistoso de hoje. Esse amistoso é o último do Marquinhos Santos, antes de preparar a sua equipe para essa partida já valendo de domingo agora, o próximo dia 13, contra o Itabaiana, que aí é o pontapé inicial do Náutico. O Náutico vai começar a sua campanha buscando o acesso à Série B do ano que vem. E hoje é aquele momento crucial de o treinador observar o que vai se aproveitar e o time que será escalado para essa partida. Só para reforçar, o Náutico ele jogou um amistoso contra o seu time sub-20, que eu até comentei sábado passado com você, que foi um jogo sub-20 que o Náutico tinha vencido por 6-0, o amistoso. E agora ele joga contra a equipe do Central, o último amistoso, Arena de Pernambuco, 4 da tarde, o jogo aí que não vai ter nem torcida, nem vai ter imprensa, é só para o treinador observar os seus comandados. O Elton, você acha que foi correta a demissão do Itamar Schulli? E agora entrou o Marcelo Cabo. Eu não conheço muito o trabalho do Marcelo Cabo, mas eu acho que foi muito precipitado. Eu acho que o Itamar estava fazendo um bom trabalho. Não, e esse é o grande problema dos dirigentes brasileiros. Qualquer alteração, já demite o cara e deixa de ver o conjunto da obra. Quer dizer, é uma opinião minha. Eu acho que foi muito precipitado a questão da demissão do Itamar Schulli. Concordo com você plenamente, Jadiel. Inclusive, comentei isso no dia da demissão, me pegou um pouco de surpresa. Por quê? Porque o Itamar ele fez o papel dele. Olha, o Itamar, o ano passado, deixou o calendário para o Santa Cruz desse ano. Foi para o Retrô, foi campeão no Retrô da Série D. Poderia ficar lá, o Laércio iria pagar a multa para que ele continuasse, mas ele, com a palavra de homem, voltou para o Santa Cruz, conseguiu terminar o Santa Cruz na primeira colocação do Campeonato Pernambucano, o que garantiu a vaga ao Santa Cruz à Copa do Brasil do ano que vem, de 2026, depois de um tempo que o Santa Cruz não disputava uma Copa do Brasil, ano que vem volta a disputar. Perdeu para o Sport, por mais que tenha rivalidade, mas o Sport é Série A, é outra realidade. Aí o Santa Cruz perdeu na ilha de 2-0 e perdeu no Arruda de 1-0. Tá certo que o Sport poderia até ter feito mais gols, mas se você colocar na balança, o Santa perdeu para uma equipe de Série A, sendo rival ou não sendo rival. O Santa agora virou uma SAF, tá fechando aí os últimos detalhes, né? Para essa SAF entrar em ação, apesar dos investidores já estarem injetando dinheiro no Santa Cruz. Eu achei que a SAF foi que não quis o Itamar, porque pelos comentários, o presidente, o Bruno, falou que permaneceria com o Itamar. Inclusive, ele deu uma declaração, o Itamar, dizendo que ficou muito chateado, ficou muito triste, porque o Retrô, antes de contratar o Milton Mendes, que é o novo treinador do Retrô, sondou o Itamar. E a diretoria do Santa Cruz disse que o Itamar continuaria no time, mesmo depois do Pernambucano. E aí, depois que o Retrô contrata o Milton Mendes, que outra proposta que ele teve da Série B ou foi Série C, contratou outro técnico, aí o Itamar é demitido. Ele, inclusive, treinou pela manhã nesse dia e quando foi treinar à tarde já estava com a roupa de treino, foi chamado na reunião e dito que não fazia mais parte do grupo, que seria demitido. E ele ficou muito triste. O Itamar, que inclusive já teve problemas de pressão, de coração, inclusive num clássico contra o Náutico, ele depois do jogo, revoltado, porque o Santa Cruz foi prejudicado, foi internado, foi hospitalizado, e aí ele realmente vestiu a camisa do Santa Cruz, se identificou com o clube, foi para o Santa Cruz quando o Santa Cruz não tinha dinheiro nenhum, porque essa SAF chegou agora, esse ano, fez um bom trabalho com as peças que se tinha, porque Galhardo chegou agora. A contratação badalada, que até agora não disse para que veio. Eu espero que ele consiga mostrar um bom futebol no Santa Cruz, porque é muito blá, 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 muita conversa fiada, foi brigar com o torcedor do esporte nas redes sociais, porque o torcedor tirou onda, dizendo que o irmão dele, o Gabriel Galhardo, foi contratado. Aí só estava faltando trazer agora a mãe e o pai dele para o Santa Cruz, para ficar a grande família Galhardo Santa Cruz.
Ele ameaçou o torcedor do Sport nas redes sociais, disse que pagaria quem desse o endereço do torcedor do Sport para que ele fosse lá resolver, ameaçando o torcedor. Então é um cara que tem bagagem, tem rodagem, mas não tem maturidade. É um cara que por onde passa deixa problemas. E aí o Santa Cruz contrata um jogador desse que até agora não mostrou para que veio. A Série D vai começar. O Santa Cruz joga contra o 13 no próximo domingo e vai ter Marcelo Cabo no comando. Você, Jadiel, disse que não conhece o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo é um treinador que ele nunca treinou Série D. Ele treinou o Vasco, ele já treinou o Atlético Goianiense na Série A, ele já treinou o CSA. Ele tem um patamar, uma experiência na Série A e na Série B. Porém, na Série D, ele nunca treinou. Um treinador que treina a Série A, ele tem condições de treinar a Série D. Isso aí é uma coisa que a gente tem que concordar. Porém, eu não teria demitido o Itamar. É um treinador que é campeão, que tem o título, é o atual campeão da Série D com o Retrô, o Itamar. E aí é demitido para trazer Marcelo Cabo. Eu espero que dê certo, para que Pernambuco saia dessa Série D, que o Santa Cruz se levante com essa SAF. Agora começa um pouco a me preocupar essas mudanças que estão acontecendo e principalmente essa mudança no comando técnico da equipe do Santa. Só para falar ainda do Santa, o Santa que joga hoje, 5 da tarde, 17 horas, a equipe do Santa que tem um amistoso hoje contra a equipe do ABC. Esse jogo que vai acontecer no estádio do Arruda, e esse jogo vai ser aí com portões para o torcedor acompanhar. A torcida vai estar presente, diferentemente do amistoso contra o Náutico. Não, do amistoso do Náutico, perdão. O Náutico joga com portões fechados e sem a imprensa. O Santa Cruz não. O Santa Cruz vai ser com a torcida presente nesse último amistoso contra a equipe do ABC, antes da estreia contra o 13. O jogo vai ser lá em Campina Grande, o bicho vai pegar, viu? O 13 não tá para brincadeira, não. É uma equipe que é forte e o Santa Cruz precisa se organizar para essa partida. Ô Elton, eu assim, a palavra certa é sacanagem e ingratidão. O que fizeram com o Itamachule. Eu vou ler até a nota dele, que eu achei muito interessante. Quando ele saiu, ele disse: hoje me despeço do Santa Cruz Futebol Clube. Não era essa a minha intenção e minha vontade, mas assim aprove Deus. Foram 3 passagens por este clube, abre aspas para Itamachule, momentos de desafios e grandes lutas. E não poderia deixar de agradecer a todos que fizeram parte dessa trajetória, escreveu o Itamar. Ainda o Itamar disse assim: aqui encontrei mais do que um clube. Encontrei uma paixão que transborda nas pessoas, na cidade e em cada um de vocês. Levarei isso para sempre no meu coração. Agradeço a cada atleta, à comissão técnica, ao staff, ao departamento médico e a todos os funcionários que estiveram ao meu lado no dia a dia. Embora meu ciclo no clube se encerre, levo comigo todas as boas lembranças e o orgulho de ter feito parte dessa história, ajudando a conquistar um calendário cheio para este ano, como o retorno à Série D do Brasileiro, uma vaga garantida na Copa do Brasil de 2026. E finaliza Itamar dizendo: obrigado, Santa Cruz, por me permitir fazer parte da sua trajetória, que Deus abençoe a todos. Concluiu. Cara, esse cara, feito você disse, esse cara cumpriu a palavra dele. Estava lá numa situação de conforto, ganhando bem, lá no Retrô. Disse: não, eu vou cumprir minha palavra. Roeu o osso quando o Santa Cruz não tinha nem dinheiro para pagá-lo. Bicho, aqui para nós, eu vou dizer a você, que nota de mau caráter essa direção do Santa Cruz. Agora, isso aí é imposta por quê? Pela SAF. A SAF não queria ele. Essa é a grande verdade. Agora também o presidente devia se impor. Espera aí, meu irmão, o cara conquistou tudo pra gente. Você não demitiu o cara por quê? Qual a relação que vocês têm com o Marcelo Cabo? Uma falta de gratidão. E não é porque é gratidão, porque Itamachule deu a palavra, não. É porque é um ótimo profissional. Um profissional de mão cheia. Itamachule é um homem de bem, um honrado e um ótimo profissional. Essa é essa a minha leitura, viu, Elton? Concordo com você, Jadiel. Eu achei também uma falta de respeito com o treinador Itamar, um técnico que já teve passagens pelo Santa Cruz. Inclusive, não é só por passar, é um cara que deixou sua marca e conquistou os objetivos que o clube esperava. E é demitido. Vem agora o Marcelo Cabo, que inclusive na coletiva, eu acompanhei a coletiva dele, ele disse que agradeceu o Itamar, um ótimo profissional, e disse que não vai mexer tanto
no que já vinha dando certo do Itamar. Ele disse que o que vinha dando certo ele vai manter, porém, o estilo dele de jogo é um estilo mais propositivo e ele vai tentar implementar isso com o decorrer das partidas. O técnico Marcelo Cabo, que chegou agora, a sua primeira experiência numa Série D do Campeonato Brasileiro, vai ter esse amistoso hoje, 5 da tarde, no Arruda, contra o ABC, e semana que vem é valendo. Série D contra o 13, jogo que é muito importante para o Santa Cruz, começar com o pé direito. Vai ter o Thiago Galhardo, chegou o seu irmão, né, o Gabriel Galhardo, que estava no Capital, jogou no Brasiliense, é um jogador que está chegando aí, o Gabriel Galhardo, e ele falou até na sua apresentação, o meio-campista, o volante, que é irmão do Thiago Galhardo, que o Thiago Galhardo não teve nada a ver com a sua vinda para o Santa Cruz. Não teve nada a ver, né? É aquela coisa, ele não vai dizer que teve, mas é muita coincidência. Com todo respeito ao profissional, o seu irmão já está jogando, foi contratado pela SAF, aí chega o outro agora, o Gabriel, e disse que o irmão não tinha nada a ver com a chegada dele ao Santa Cruz. Eu, particularmente, não comprei muito bem esse comentário, essa ideia do Gabriel, que é reforço do Santa Cruz e vem aí para jogar essa Série D do Campeonato Brasileiro, o tricolor mais querido do Nordeste. É o panorama do futebol pernambucano. E olha só, viu? O Retrô, que eu tenho que destacar o Retrô também, que é um dos nossos representantes. Retrô, para mim, fez um excelente campeonato pernambucano. Não vou dizer de início. De início, o Retrô não começou legal. Porém, do meio para o fim, na hora que eu pega para capar, que é separar os homens dos meninos, né, como dizem, o Retrô conseguiu, eliminou o Náutico, chegou à grande decisão, fez jogo duro contra o Sport. Na Copa do Brasil, o Retrô está nas oitavas de final, tirou o Atlético Goianiense lá em Goiás. Então, a gente tem que elogiar o Retrô, que vem forte nessa Série C, e contratou o Milton Mendes, que eu até tinha comentado sábado passado. Milton Mendes foi oficializado, já comanda o time, já visando a estreia do Retrô no próximo final de semana contra a equipe da Tombense. O Retrô que vai jogar na Arena de Pernambuco pela Série C do Campeonato Brasileiro. E ontem eu estava indo a Recife e vi uma notícia que me chamou a atenção, né? Que o presidente da CBF, o senhor Edinaldo, né? O Edinaldo que está aí nas manchetes, está em tudo que é canto, o pessoal falando, por sinal, mal dele, né? Eu acho que não tem o que falar bem do Edinaldo. Foi eleito por unanimidade pelas federações, e ontem saiu uma notícia que o Edinaldo havia aumentado o salário dos presidentes das federações, que era de 50 mil para 125 mil reais. Só que o Evandro Carvalho, que é presidente da Federação Pernambucana, disse que isso é mentira dessa revista que divulgou essa informação. O Edinaldo também disse que era mentira e que vai processar quem deu essa notícia, né? Mas eu acho que alguma coisa ganharam, porque o Edinaldo ser eleito por unanimidade por todas as federações é uma coisa que é inadmissível, onde não quiseram nem ouvir Ronaldo Fenômeno, que para mim é um bom gestor, conseguiu até levantar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava acabado na Série B, fazia 3 anos que o Cruzeiro estava na B, o Ronaldo chegou, mexeu na parte ali financeira, ajustou tudo, o Cruzeiro subiu, aí depois o Ronaldo não presta. O torcedor do Cruzeiro hoje, lá em Minas Gerais, não quer mais Ronaldo como gestor. O Ronaldo, inclusive, passou a SAF para o Pedrinho, que é hoje que comanda, né? O Pedro, que é inclusive torcedor do Cruzeiro e é que toma conta dessa SAF. Então há muita máfia na CBF, muita safadeza, e o Edinaldo é cúmplice disso, junto com as federações, porque, olha, Evandro Carvalho, presidente da Federação Baiana, da Federação Cearense, eles não têm direito de reclamar nada, porque eles votaram por unanimidade a aclamação à presidência de Edinaldo. Por isso que a seleção está acabada desse jeito, por isso que o futebol brasileiro é repercussão todo final de semana de forma negativa. Quando não é violência, é a arbitragem que não funciona. Ô, Elton, tá circulando a notícia aí daquela revista, a revista francesa, a Gual, que a CBF entrou em contato até com aquele Didier Deschamps, que foi técnico da seleção francesa. E também, não descarta também o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, o Zé Mourinho e ainda essa novela infernal do Carlos Ancelotti, que já disse que não quer. Eu nunca vi um negócio desse. O cara disse que não dá, não vai, já tá tudo resolvido e ficam, eu não sei não, cara. Aqui para nós é feito o que você disse. Esse presidente é um incompetente. Consequentemente, respinga na seleção que tá uma porcaria.
E a gente tá nas eliminatórias, quase sendo desclassificado. E todo dia aparece um treinador. Tu vai ver, vai terminar, sabe ser quem? Renato Gaúcho, pra acabar de lascar. Renato Gaúcho que foi oficializado, né, Jadiel, como treinador do Fluminense. Está de volta ao Rio de Janeiro. As noites do Rio que se preparem, né, que o Renato Gaúcho está de volta. Não, mas aí então, agora estão querendo que ele vá passar. Um dos nomes da CBF é Renato Gaúcho. Eu digo, como é, bicho? Renato Gaúcho, ser técnico de seleção brasileira. De certa forma, não dá nem pra você escutar. Aí fica também um mundo das ilusões, né? É caso Ancelotti. Aí de agora, estou atrás agora do Didier Deschamps, que é o técnico da seleção francesa. Ah, Jorge Jesus, ninguém sabe como é que tá essa situação. Cara, aqui pra nós, viu, Vilton? A gente não merecia isso. Aqui pra nós, o presidente da CBF, a gente olha pra ele e vê que dali não sai coisa muito boa, não, pra não dizer outra palavra, para o pessoal não me processar, eu vou ficar calado. Não tem condição. Tássia Fernandes, você fica só dando risada, Tássia. Tássia Fernandes gosta de ver a seleção brasileira jogando. Ela gosta de ver Rafinha, né, Tássia? Não? Você acha que a gente vai sair desse buraco, não? Da seleção brasileira, ou o negócio vai melhorar ou piorar? Diga aí. O negócio vai melhorar ou piorar? Diga aí. Jade, eu acho que o tempo da seleção brasileira já foi. Essa Tássia não é brincadeira, não. Essa taça não é brincadeira. Elton Melo. Sério, Jadiel, antigamente... Elton Melo. Jadiel, quando era o tempo de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, do Kaká, do Cafu, né, do Vampeta, quando se dizia seleção brasileira, os adversários ficavam com as pernas bambas. Hoje virou motivo de chacota, infelizmente, a nossa seleção. Concordo com você, querida. Elton Melo, meu irmão. Faça suas considerações finais. Muito obrigado por nos dar todo o aparato do futebol pernambucano. E a seleção, você não falou nada sobre seleção, né? Como é que você quer que você acha desses técnicos aí? A seleção desses técnicos que estão aí, eu acho bons nomes. O Ancelotti é um bom nome, agora tem essa novela. Mas ele não vem, é uma ilusão. Tá fora, é só para enganar o inglês. Isso é para enganar o brasileiro. O inglês não, o brasileiro, no caso. Didier Deschamps é um bom técnico, levou a França a 2 finais de Copa do Mundo, inclusive foi campeão contra a Croácia em uma, e na última, em 2022, foi vice-campeão e a França jogou muito. Agora é aquela coisa, o treinador que vem para cá, principalmente esses europeus, eles vêm para mandar, eles escalam quem está melhor. E a máfia da CBF não é bem assim, né? Há uma manipulação, a CBF, a seleção brasileira é uma seleção hoje de empresários, convocações aí que às vezes não justificam, e eu acho que esses treinadores, principalmente da Europa, o Deschamps, o Ancelotti, o próprio Jorge Jesus, se vir para uma seleção dessa, eles querem mandar, eles querem ter autonomia de colocar um Neymar, se não estiver jogando, não entrar, nem ser convocado, porque o Jorge Jesus tem capacidade para isso. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho todos, tirando o Renato Gaúcho, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Ancelotti e Didier Deschamps, os 4 nomes muito bons. E o Edinaldo disse que até a próxima data FIFA, o Brasil já vai estar com um novo técnico. Então, vamos aguardar os próximos capítulos do futebol brasileiro, dizendo ao torcedor, acompanhe os jogos dos times de Pernambuco, só repetindo, hoje, 5 da tarde, Santa Cruz e ABC, jogo que acontece no Arruda, jogo que vai ter a presença dos torcedores, amistoso, viu? O Náutico joga na Arena de Pernambuco, 4 da tarde, o Timbu que pega o Central, último amistoso do Náutico. E amanhã o Leãozinho, o Sport, joga pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada, enfrentando o Palmeiras, jogo que acontece às 18h30 na Ilha do Retiro. É o panorama aí do futebol pernambucano, do futebol brasileiro. E agradecendo ao Jadiel, a Tássia, todo o pessoal que nos acompanha. Voltando aí, né, no próximo final de semana, esperando trazer notícias boas para o nosso futebol pernambucano. E também, quem sabe, né, com o novo técnico da seleção, aí, para que a gente possa, pelo menos, ter uma alegria nesse futebol, porque o negócio está complicado. Muito bem, esse é o nosso Elton Melo no nosso bloco O Assunto é Esportes.